tema super bacana. Paralelo a isso, eu também sou investidor anjo. Eu participo da Anjos do Brasil, da Aceleradora Venture, do UOL e da Bossa Nova Investimentos. Eu estou aí bem envolvido com esse ecossistema, inclusive agora saiu ontem a divulgação de Startups Awards. Eu fiquei entre os 3 investidores anjos do Brasil, aí, um número de mais de 10 mil. Então, mostra mais ou menos que estou tentando fazer sempre um trabalho melhor, né, para ajudar esse aqui a se desenvolver. E, dito isso, eu vou compartilhar um pouquinho com vocês da minha história, porque eu acho que o objetivo aqui é mostrar que empreender é possível, né? E tem vários atores aí colaborando para o desenvolvimento desse ecossistema. Eu vou abrir uma câmera aqui no contingente para poder ver vocês também, porque quando eu compartilho no Meeting, eu não consigo enxergar vocês, né? Vou compartilhar a tela aqui, então, vou contar um pouquinho de história para vocês, para inspirar, enfim, e apoiar vocês de alguma forma. Estão vendo a minha tela aí já? Opa, não sei aqui. Engraçado que... Tu consegue liberar meu outro usuário? Porque para eu poder ver vocês também? Porque senão fica um silêncio, porque quando eu fazer a apresentação, eu não consigo visualizar vocês pelo meu computador. Estão vendo aqui? Eu consigo escutar vocês, tá legal. Vamos lá então. Vou contar um pouquinho de história para vocês. Então, com 17 anos eu comecei a trabalhar. Meu pai foi um cara muito pobre, de uma família de 3 irmãos. Meu pai foi engraxate, cobrador de ônibus, entregador de lavanderia, frentista de posto de gasolina. E meu pai conseguiu ter algum sucesso na vida empresarial dele. E com 17 anos ele me deu uma empresa de material de construção. Essa empresa de material de construção, eu vendia prego, areia, tijolo, cimento, tinta, enfim. Poderia entrar na minha loja e sair com uma casa montada, né? Vendia tudo mesmo, desde lá do cimento, areia, madeira, tijolo, telha, eu vendia tudo. E nessa jornada aí, foi bacana que eu aprendi a dirigir caminhão nesse meio tempo, porque tinha que entregar material nas obras, eu era muito inquieto, e daí foi uma jornada bacana, porque eu acabei de aprender a dirigir caminhão também. Só que eu queria fazer algumas coisas diferentes. Eu tinha um sonho muito grande de exportar, eu gostava muito de viajar, sempre gostei de viajar, sempre gostei de andar de avião. E eu queria exportar, e me falava para o meu pai que, pô, eu quero montar um gerenciamento, quero melhorar os processos. E resumindo, meu pai não apoiava isso. E eu também tinha acontecido uma coisa engraçada nesse meio tempo. Eu tinha trancado a faculdade e tinha voltado a estudar. Então, a minha vida era muito corrida, porque eu tinha que acordar, tipo, 6 horas da manhã, dirigir 80 quilômetros, chegar na minha empresa, abrir a empresa 8 horas da manhã, chegava às 6 horas da tarde, fechava a empresa, voltava para Porto Alegre, estudava na faculdade à noite, e assim por diante, fiquei uns 3 anos nessa vida. E eu querendo fazer as coisas melhor também, e tendo muita resistência do meu pai, me dei conta do seguinte: empreender é muito mais ser dono do próprio negócio, porque eu percebi o seguinte: eu não estava tendo a capacidade de empreender, eu só estava ali executando uma tarefa rotineira. E eu cheguei com 23 anos, eu tomei a seguinte decisão, falei para meu pai: vou seguir carreira solo, vou fazer alguma coisa que eu goste. E com 23 anos eu devolvi essa empresa para o meu pai. E foi então que eu trabalhei 1 ano de carteira assinada. Trabalhei para o Ministério da Previdência. E nessa jornada, eu passei num concurso, trabalhei 1 ano de carteira assinada, vendi meu carro nesse meio tempo, e montei uma importadora. Daí eu comecei a importar camisetas também, eu comecei a distribuir camisetas, eu importava a camiseta da China e vendia. E, paralelo a isso, depois eu abri mão desse emprego de carteira assinada e passei num concurso público. Então, uma das coisas que eu sempre aprendi na vida, sempre é bom ter 2 fontes de renda. E quando a gente tem 2 fontes de renda, porque quando uma está faltando, sempre tem outra para compensar. Só que daí, quando eu passei no concurso público, foi engraçado que eu não era feliz nesse projeto. Porque o que acontecia? Eu queria melhorar processo, queria gerar ganho de produtividade, e eu via que não era possível fazer isso, porque tinha que seguir todas aquelas rotinas. Não era possível empreender também sendo funcionário público.
E foi então que eu tomei a decisão que eu ia fazer mestrado, porque eu queria muito trabalhar, eu gostava, falei para você já que eu gostava muito de viajar, e foi daí que eu fui mestrado e fui fazer, e no mestrado o pessoal do Terra, que é um provedor de internet, foi fazer uma palestra do que era internet, o que ia ser internet. E foi então que eu tive o insight de essa questão exatamente de perseguições, né? Eu tive um insight, falei, cara, não adianta, eu preciso fazer alguma coisa diferente, preciso construir algo diferente. E também tem outra coisa, né? Eu queria casar, queria ter filhos, e tinha uma meta que eu só casaria e ia ter filhos depois que eu estivesse ganhando X mil reais por mês, e estava longe de alcançar isso ainda. E então foi dentro dessa jornada que eu tive o seguinte insight. E, indo para a Praia da Ferrugem, meu pai, a gente tinha uma pousada também na Praia da Ferrugem. Indo para a Praia da Ferrugem, eu parei no posto de gasolina e vi um folderzinho assim, praiadorosa.com.br. E daí eu falei o seguinte, falei, caramba, se eu tiver um site na internet, com tempo, todo mundo vai navegar nesse site para buscar as informações turísticas, que é o que ocorre isso. Só que eu estou falando para vocês isso lá em 2000. E daí foi o que eu fiz? Eu visitei 20 pousadas, das 20 pousadas, 12 me pagaram R$ 500 para aparecer no site. E daí eu consegui colocar o site no ar em 15 dias, dia 15 de janeiro de 2000 o site estava no ar. E foi bacana que essas 12 pousadas, das 20 que eu visitei, 12 entraram, e essas 12 me pagaram R$ 500. Naquela época, deu um faturamento de R$ 6.000, e para vocês terem uma ideia, esses R$ 6.000 é como se fosse hoje algo em torno de US$ 6.000. Era como se fosse uns R$ 30.000. E eu fiquei pensando, eu falei, caramba, se com Praia da Ferrugem, que é um negócio tão pequenininho, se eu comprar o gramado.com.br e outros domínios de cidades grandes, eu posso criar um negócio potencialmente grande. E bem o que aconteceu? Fui lá, comprei o gramado.com.br, botei o site no ar dia 15 de abril de 2000, mas daí eu comecei a visitar as pousadas e deu tudo errado. E por que deu tudo errado? As pessoas não entendiam o que era internet, não tinham consciência do que era a internet, o que ia ser a internet, e eu estava muito cedo criando algo muito disruptivo. Disruptivo é quando a gente cria alguma coisa que as pessoas, que muda completamente o paradigma de determinado mercado. E era tão disruptivo, para vocês terem ideia, que a minha ex-sogra dizia que eu vendia terrenos na Lua. Por que acontece? Toda a publicidade, naquela época, era feita via jornal, revista, mala direta, era por correspondência. A internet estava recém começando no Brasil. Então, a minha sogra, não entendendo o que eu fazia, ela dizia que eu vendia terrenos na Lua. Só que daí foi uma coisa que para explicar para ela o que eu estava fazendo, cada vez que eu conseguia fazer uma venda, eu dizia para ela que tinha vendido um terreninho. Então, fui brincando, dizendo que fui vendendo um terreno, 2 terrenos, assim, eu dizia que tinha um bairro e tinha uma cidade. E foi muito bacana que no primeiro ano para vender um Gramado, para vocês terem ideia, Gramado tem mais de 300 hotéis e pousadas, mais de 200 restaurantes, e eu consegui fazer só 3 vendas em Gramado, exatamente para as pessoas não entenderem o que eu fazia. Só que foi legal que a Weather Channel, que é uma grande empresa global de meteorologia, começou a investir muito recurso em propaganda em TV. E isso é uma coisa legal até para vocês. Quando vocês estão criando algo para o mercado, se as pessoas não te conhecem, não conhecem a marca da tua empresa, tenta trazer alguma empresa que dê reputação para o teu trabalho, que consiga dar credibilidade para o teu trabalho. Então, o que eu fiz? Eu falei com o pessoal da Weather Channel nos Estados Unidos, falei para a Weather Channel que poderia botar banner para eles de graça em todos os meus sites, porque eles gastavam uma fortuna em TV para levar as pessoas para a internet. Então, assim, quando eu botei o logotipo da Weather Channel no meu site, da Mormai, que é uma marca de roupas de borracha, e da Varig, que na época era a maior companhia aérea do país, as pessoas começaram, tipo assim, não entendiam muito o que eu fazia, mas pensavam o seguinte: se essas marcas que são fortes estão com o Anderson, nos sites do Anderson, eu acho que esse negócio tem condições de dar certo. Então, foi muito interessante que daí eu conseguia criar uma operação, o que a gente chama de pivotar no mundo do empreendedorismo. Em 2020 e 2001, eu mudei o negócio de publicidade para reservas. Por quê? Porque os hotéis que eu já tinha atendido na Praia da Ferrugem já estavam realizando muitas reservas, e eu falei para Gramado, cara, vou para Gramado, eu vou dizer para os caras, mesmo de pagar R$ 500 por ano para aparecer, eu vou dizer para eles que eu dou de graça publicidade para eles, em troca de eles pagarem uma comissão. E foi daí que eu comecei
a fazer as primeiras vendas ganhando comissão e comecei a escalar um pouquinho esse negócio, comecei a fazer ele crescer. Para vocês terem ideia, em 2003, eu já tinha 23 sites no ar, inclusive comprei São Paulo.com.br, turismo.com.br, reservas.com.br, enfim, e recebia 2,5 milhões de visitas por mês. Só que o que acontece? A Gol, companhias aéreas que vocês conhecem, ela nasce em 2002, vendendo passagens 100% online. E eu gastava, para visitar todos esses destinos de passagem aérea, em torno de R$10 mil por ano, que era mais ou menos algo como se fosse uns R$50 mil em dias de hoje, tendo clientes em Porto de Galinhas, em Recife, São Paulo, Rio de Janeiro, Gramado, Praia da Ferrugem, enfim. E daí eu comprei um stand colado na Gol, porque eu queria muito que a Gol botasse banners nos meus sites e me pagasse esses R$10 mil por ano. Mas aí foi interessante, o que aconteceu? Comprei o stand, o pessoal da Gol foi no meu site, foi no meu site, não, foi no meu stand, e disse o seguinte: Anderson, a gente não te paga os R$10 mil por ano, mas a gente te paga 4% de comissão de tudo que tu realizares em venda. E daí foi interessante que no primeiro ano eu vendi para a Gol R$1,2 milhões, isso foi em 2004, em 2005 eu vendi para a Gol R$5 milhões, e em 2006 eu vendi para a Gol R$7 milhões ganhando comissão sobre vendas. E daí aconteceu que eu me dei conta do seguinte: pô, se eu já alugo hotéis, que eu estava fazendo reservas de hotéis, já vendo passagens aéreas, por que eu não crio uma outra operação de aluguel de carro? E daí que a gente está falando de como surgem as startups. Foi que... até essa história de Deus ajuda que sendo madruga é interessante, vou contar para vocês. Nessa história, enquanto eu estou construindo sites, não existia internet banda larga no Brasil. Eu trabalhava, estava bem no início da banda larga, e eu passei 1 ano e meio da minha vida trabalhando da meia-noite às 6. E então vocês imaginem, lembra quando eu falei para meu pai que meu pai era um cara muito pobre, uma família de 3 irmãos, o pai do meu pai era agricultor, e para o meu pai, Deus ajuda quem cedo madruga. Então imaginem que eu passei 1 ano e meio da minha vida trabalhando da meia-noite às 6, porque eu tinha que trabalhar no momento que a internet era cobrado só um pulso telefônico na época, coisa que talvez poucos, não sei quantos de vocês conheciam o telefone de fato, mas tinha telefone fixo que fazia uma internet de escada, e eu trabalhava da meia-noite às 6 exatamente para reduzir custo, né? Porque eu acabei codando sites, eu mesmo programava sites. E um dia meu pai tocou a campainha na minha porta, isso foi engraçado. E meu pai chegou assim, era meio-dia, 1 hora, 2 horas, eu com uma cara de sono. Meu pai chega e pergunta para mim assim: meu filho, o que está acontecendo? E imagina, Deus ajuda quem cedo madruga, né? Filho de agricultor, cansa sempre de ouvir isso. E o filho dele dormindo até o meio-dia. Meu pai, até fiquei sabendo um tempo depois que meu pai, para os amigos dele, meio que me rotulava de louco, assim, porque eu comecei a vender tudo que eu tinha para comprar domínio e fazer sites. E mostrar para vocês que é muito importante vocês acreditarem nos sonhos de vocês e perseguir, porque a gente só realiza algo que, de fato, se a gente estiver disposto a trabalhar por isso. E chegando na parte agora que eu estava falando para vocês de passagens aéreas, aluguel, passagens aéreas, hotéis, e o que aconteceu em 2006? Em 2006, né, tive um insight seguinte: pô, se eu já estou vendendo hotéis e aéreo, eu posso também alugar carro no Brasil inteiro. Daí eu criei o alugueldecarro.com.br. Imagina que eu visitei Avis, Hertz, Unidas, Localiza, visitei todas as grandes locadoras em uma semana. Foi muito legal que eu montei um projeto, que eu botei todo o logotipo deles juntos. E foi que, depois de 15 dias de visitar essas empresas, todo mundo aderiu. E assim eu criei a maior operação de aluguel de carro na internet do Brasil, realizando em torno de umas 2.000 reservas, 2.500 reservas por mês. Era um negócio bem grande, com operação em Porto Alegre e São Paulo. Trabalhavam 45 pessoas nessa operação. Só que... E era interessante porque eu tinha a maior frota de carros do país. Isso é outra coisa para vocês, que eu dou uma super dica. Quando vocês vão criar algo ou querem empreender em algum segmento e vocês não têm muito recursos, por exemplo, eu não tinha recursos para ter uma locadora, mas é legal que quando a gente cria qualquer serviço de intermediação, que a gente consegue ser meio, que nem eu fui meio de passagens aéreas, meio de reserva de hotéis, na verdade eu tinha o inventário inteiro das companhias aéreas para vender sem ter nenhuma aeronave. Eu tinha um inventário considerável de apartamentos e hotéis para vender sem ser dono do hotel. E a mesma coisa aconteceu no aluguel de carro. Nós tínhamos no alugueldecarro.com.br
a maior frota de carros do país sem ter investido sequer na aquisição de um carro, ganhando de 15% a 30% de comissão para intermediar vendas. Então, isso é algo legal. Você quer empreender, não tem muito recurso, de repente procure algum nicho que tu consiga encontrar uma forma de intermediar uma operação e ganhar comissão por isso, porque é uma forma que tu tem de operar sem um alto investimento. Só que daí vem o seguinte, nem tudo é um mar de rosas. Por que nem tudo foi um mar de rosas? Porque imagina que a internet está crescendo, base de usuários, daí o que acontece? Eu acabo de sofrer a pressão de novos entrantes. O que é a pressão de novos entrantes? Vem Booking, vem vários outros sistemas de reservas, e esses novos entrantes, com muita força que entraram no mercado, foram tirando, quase praticamente matando as minhas operações. Então, meu negócio de reserva de hotéis, em 2 anos, em 2010, praticamente, a Booking tinha matado por completo esse negócio de aluguel de carro, de aluguel de reserva de hotéis, perdão. E o que eu me dei conta? Que, às vezes, a gente tem que se reinventar, se renovar e começar novamente, né? Renovar é iniciar novamente. Então, chegou o ano de 2012, eu tomo uma decisão muito estratégica. Eu decido o seguinte, o que eu fiz até aqui, beleza, mas eu vou ver se eu começo tudo de novo. Então, foi muito interessante que em 2009, 2008, na verdade, eu falo com o Francisco Milharte, que é da Rentecars, que ele tinha um business de mala pronta, ele tinha um business de reserva de hotéis, chamava Mala Pronta. Eu, percebendo que a Booking ia matar o meu negócio de reserva de hotéis, eu tentei fazer com eles uma parceria para eu poder vender hotéis através do site dele. Só que daí ele vendeu a operação logo em seguida e não deu fit. Mas foi muito interessante que em 2009 ele cria uma operação de aluguel de carros na internet, muito semelhante à minha, mas 100% automatizada. E em 2010 a gente já tinha uma parceria junto, tanto com comissão e tarifas junto com as locadoras. As locadoras não faziam tarifas diferentes, ou para mim ou para ele, ou pagar um comissionamento diferente, a gente se aliou. Então eu fiz uma aliança com o meu principal concorrente. Essa é outra dica que eu deixo para vocês também. Nem sempre quem é teu concorrente é alguém que, de repente, está ali para querer o teu mal te prejudicar. Às vezes você pode fazer alguma aliança estratégica e não só aliança estratégica. Para vocês terem ideia, em 2012 eu passei toda a minha operação de aluguel de carro com o Francisco num acordo comercial que a gente fez. E a Viajanet passa a operar um negócio de passagens aéreas. Então, o que é legal manter uma relação com o mercado? Isso é algo interessante, né? Porque depois da operação de aluguel de carro, a Gol acaba o programa de afiliados, eu compro passagensaéreas.com.br e crio o maior site de audiência de passagens aéreas no Brasil, um site que recebia em torno de 2,5 milhões de visitas por mês. E em 2008 eu já era afiliado do Submarino Viagens, vendendo para o Submarino de em torno de 1 milhão, 1,5 milhão por mês em vendas, ganhando comissão sobre isso. E a Viajanet, quando nasce lá em 2010, ele queria muito que eu trocasse a operação, que ele queria que eu passasse para ele. Eu falei, não, segura, em algum momento, quem sabe. Mas só em 2012 eu rodei. Então, hoje, se vocês entrarem no alugueldecarro.com.br, ele é um white label. O que é o white label? Ele é como se fosse uma máscara igual a do Rentecars, e o Passagens Aéreas, na verdade, é uma interface da Viajanet, né? Que tem toda a parte de venda de passagens da Viajanet. E foi daí que eu tomei a decisão de me renovar, me reinventar, e daí que vem algo que foi assim fundamental e gerou uma transformação, uma mudança muito grande na minha vida, que foi o que acontece, né? Recorda que eu falei para vocês que meu pai foi um cara muito pobre, de uma família de 3 irmãos. Meu pai teve sucesso na vida dele e de certa forma, quando meu pai tem sucesso, ele começa a ajudar outras pessoas. De que forma ele começa a ajudar? Eu morava numa casa grande e nessa minha casa tinha 2 empregadas permanentemente na minha casa. Alguém dá sinal de vida para ver se estão ouvindo, que está tão silêncio. Vocês estão ouvindo aí? Está tudo ok? Todo mundo me ouvindo? Alô? Tá, então tudo bem. Então, né, que fica o silêncio, eu não estou conseguindo ver vocês, no fim entrou a minha conexão pelo celular. Então, o que acontece? Na minha casa, eu morava numa casa grande, e na minha casa sempre tinha 2 pessoas que trabalhavam na minha casa e residiam lá. E essas pessoas foram a irmã do meu pai, a prima do meu pai, tias do meu pai. Tipo assim, minha casa foi, de certa forma, uma casa de passagem.
me criei vendo meu pai ajudando gente. Então, as pessoas que trabalhavam na minha casa, elas vinham para Porto Alegre, saíram do interior, vinham para Porto Alegre, elas trabalhavam durante o dia, estudavam à noite, e sempre que conseguiam um emprego melhor, elas trocavam de trabalho. Então, as empregadas da minha casa foi irmã do meu pai, foi primo do meu pai, foi tio do meu pai, me criei vendo gente muito próxima, meu pai ajudando essas pessoas a mudar de vida. E eu sempre me conectei muito com isso, tanto que desde lá de 2010, 2012, eu sempre, 2000, perdão, antes, 2002, 2003, ajudava amigo a montar negócio, porque eu me especializei em growth na internet, sou expert em SEO, ajudei muita gente a gerar outros negócios na internet com crescimento orgânico de Google, aparecendo os resultados orgânicos no Google. E eu falei, cara, eu acho que eu consigo proporcionar algo parecido com isso. E o que eu queria fazer? Eu queria também criar uma casa de passagem, queria pegar um morador de rua, ensinar para esse morador de rua a ser eletricista, ser hidráulico, enfim, dar alguma atividade para essa pessoa. E quando essa pessoa tivesse capacitada, eu ajudaria essa pessoa a conseguir um emprego. E a partir desse emprego, quando essa pessoa saísse, eu colocaria outra pessoa no lugar dele. Né? Então, esse era meu ciclo de casa de passagem. Eu queria poder pegar uma pessoa necessitada na rua, ajudar esse cara a virar um profissional, e quando empregar esse profissional, colocar outra pessoa no lugar dele, e assim eu criaria um círculo virtuoso do bem. Só que nunca consegui realizar esse sonho da casa de passagem, porque, na verdade, tinha que ser uma ONG, porque a casa de passagem não é autossustentável. Mas quando me convidaram para entrar na Anjos do Brasil, eu vi, caramba, tá aí uma grande oportunidade de eu poder ajudar as pessoas. Porque em vez de ajudar alguém a se qualificar para ser empregado de alguém, eu vou estar ali criando oportunidade para ajudar alguém a virar empresário e esse empresário gerar emprego, gerar renda. Então, de certa forma, cumprir relativamente bem essa missão, porque quem está investindo, fazendo investimento anjo, a gente está fazendo investimento em pessoas. Né? Então, foi a partir do convite para entrar na Anjos do Brasil. Eu entro na Anjos do Brasil e a partir desse momento que eu começo a me envolver de fato com o ecossistema, dando mentoria, foi ao mesmo tempo também que eu comecei no Inovativa, dando mentoria no Inovativa Brasil. Então, eu começo esse movimento no final de 2016 para início de 2017. Né? Eu entro na Anjos do Brasil em 2017. Até ficou um gap ali, porque eu falei de 2012, pulo direto para 2016. Só que nesse meio tempo ali, eu fiquei ajudando algumas pessoas a desenvolver alguns projetos. Enfim, já estava fazendo isso, mas não estava fazendo intensamente, que nem eu comecei a fazer investimento anjo. E o que aconteceu quando eu entrei na Anjos do Brasil? Primeiro, passei todo por uma curva de aprendizagem. Então, eu entrei em março de 2017. Para vocês terem ideia, eu participava de evento, tipo o que eu estou fazendo aqui com vocês hoje, estava super inserido, aprendendo, ficava olhando as pessoas, analisar as startups nos pitches das bancas, né? Porque sempre geralmente tinha competição, algum nível de banca com startups. Comecei a apoiar o Sebrae nos processos de seleção das startups que se inserem nos programas do Sebrae. E foi legal que no final de 2017, que eu faço ali um dos meus primeiros investimentos, que é na Mais Retorno. Né? A Mais Retorno é uma startup de educação financeira que apoia as pessoas que através de conhecimento, faz com que as pessoas investam melhor os seus recursos. Então, foi interessante que eu entrei na Mais Retorno com o site recebendo 6.000 visitas por mês, mas quando eu saio da Mais Retorno, o site já recebe 1 milhão de visitas por mês. Então, nessa jornada, eu fui me inserindo. A PipeRun também é um caso que eu entrei na PipeRun. Eu entrei na PipeRun só em 2019, com 15 pessoas no time. Hoje, a PipeRun tem 75 pessoas no time. Tem também muito bacana que foi da SweetShare. Conheci a SweetShare quando os meninos foi numa banca em 2018, abril de 2018. Eu conheci eles no evento que eu estava ali avaliando eles na banca. A empresa faturava R$ 1.500 por mês, vendendo uma solução a R$ 4,90 no B2C. Para vocês terem ideia, de 8 startups que estavam nessa banca, eles ficaram em 7º lugar. Mas daí foi bacana que eu falei com o founder no evento, falei, cara, quero apoiar vocês, quero ajudar vocês a crescer. E foi muito interessante que eles em 3 anos, essa empresa conseguiu validar uma venda no B2B. Foi bacana que eu falei para eles, hoje que vocês estão vendendo a R$ 4,90 por mês, a gente precisa vender a R$ 49 por mês, a gente precisa vender isso no mínimo a R$ 500 por ano.
como no Brasil tem 20 milhões de empresas ativas, eu pensei o seguinte, pô, se nós conseguirmos fazer 10 mil vendas a R$ 500, essa empresa vai estar faturando 5 milhões de reais e tá bom, consigo ajudar esses meninos a mudar de vida. E daí foi interessante que quando a gente vendeu a empresa para a Vetex, exatamente 3 anos depois, isso foi o ano passado, a gente já faturava em torno de R$ 300 mil recorrente mês, que daria um faturamento já de em torno de 3 milhões e 600 por ano. Então é bacana que daí teve vários cases interessantes, né? Eu fui um dos primeiros investidores lá do Zen Club pela aceleradora Grow. Por acaso acabei já tendo 5 exits nesse percurso, né? A SweetShare foi essa empresa que eu falei para vocês, e é muito bacana que não é só a questão do quanto a gente acaba impactando, né, na vida do empreendedor, mas quanto a gente também impacta na vida das outras pessoas, porque a SweetShare, para vocês terem ideia, quando a gente vendeu, realizou o exit dela, essa empresa já empregava 27 pessoas. Quando eu entrei na Warren para ajudar eles a construir Squad de SEO, eles tinham 160 colaboradores. Hoje na Warren já são mais de 700 colaboradores. A Mais Retorno, que era só o menino, o Felipe, o Danilo e o me deu um branco agora. E o Lucas, eram 3 pessoas. Mas quando a gente vendeu, olha a quantidade de pessoas, então não é só quanto eu impactei eventualmente na vida dessas 3 pessoas que foram founders, entendeu? Mas quanto eles também impactam na vida das outras pessoas. Então é legal que a gente acaba gerando em torno disso um círculo virtuoso do bem, né? Porque algumas pessoas impactam também na vida de outras pessoas. Esse aqui é um case também super bacana. Esses são os meninos que eu falei para vocês da SweetShare, que eu conheci o Maicon em 14 de abril de 18. E foi mais interessante ainda porque o Marcelo e o Marlon, que eram sócios, na época, eles trabalhavam de funcionário numa empresa, numa revenda de veículos. E eu falei para eles o seguinte, falei, cara, peçam demissão do emprego de vocês. Eu conheci eles, foi bacana. Conheci eles no dia 17 de abril de 2018, foi quando eles fizeram o pitch que eu conhecia. Dia 20, entre dia 20 e 25, eu consegui validar uma venda de R$ 500. E eu falei com eles, antes do final do mês de abril, disse para eles, peçam demissão e vamos construir essa empresa juntos. E foi muito legal que eles pediram demissão dia 2 de maio mesmo, saíram da empresa. Dia 27 de julho de 2018 estava pronta a solução nova. E, cara, foi de fato assim, uma jornada incrível, porque eles foram destaque no Inovativa Brasil, eles foram top de marketing da DVB, foi toda uma história assim construída com, lógico, eu estou contando as partes boas para vocês, mas aí também tudo é muito trabalho, muito esforço. Eu vou falar para vocês que eu geralmente eu costumo ser o ator coadjuvante dessa jornada inteira, que quem está no dia a dia das operações são os empreendedores, então na verdade as estrelas são eles, né? São eles que fazem a coisa acontecer. Nós, no máximo, e nós como investidores, a gente dá apoio, né, para ajudar a suportar crescimento. Eu acho que o que a gente tem de bom, que a gente chama, inclusive, para vocês entenderem, na parte de investimento hoje, que é o smart money, né? Não é só dinheiro que a gente está entregando para o empreendedor. Eu estou com 50 anos, 22 anos vendendo online e 11 anos vendendo do varejo. Quanto de experiência eu também pude agregar? O que acontecia com os meninos? Eu falava para eles, eu falei, cara, a gente tem uma marca que ninguém conhece. E tem outra coisa, o nome dessa empresa que chamava WhatsApp. Quando a gente foi fazer o pedido de registro de marca, o WhatsApp entra com uma ação contra a gente, pedindo para a gente mudar de nome. A gente faz um acordo com o WhatsApp para mudar o nome da empresa para SweetShare. E foi bacana porque esse caso aqui é um caso bem interessante, porque eu falava para eles, olha, a gente tem que ter, quando ninguém conhece, o que eu falei lá atrás do logotipo, de botar o logotipo da Weather Channel, da Varg e da Mormai, quando ninguém nos conhece, não conhece a marca da nossa empresa, os nossos clientes podem entregar a reputação para nós. Então, eu comecei uma negociação com a Natura para virar cliente da gente. Demorou 1 ano para a Natura virar cliente, mas quando a Natura e a Arezzo viram cliente, a gente consegue uma matéria na revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios. E, por coincidência, veio o Covid. Essa empresa era uma solução de atendimento e vendas por WhatsApp. E ela entra a Covid faturando R$ 40 mil por mês, termina a Covid em 1 ano faturando mais de R$ 200 mil. Né? Então, também tem outras coisas que acontecem. Talvez se não fosse o Covid, nós não tivéssemos crescido tão rápido, mas eles só conseguiram crescer rápido porque eles estavam com uma solução robusta, um time bom, investindo em pessoas boas.
Então, isso é muito bacana. Não é só, eventualmente, o que tu faz pela vida do empreendedor, mas quanto a gente consegue impactar também na vida das pessoas que orbitam eles. E tudo é time. Por isso que lá atrás tinha aqueles slides que falavam que nós investimos em pessoas. Então, paralelo a isso, vou deixar até um tempo para você essa perguntas e respostas, acho, se tiver oportunidade. Eu acabei tendo alguma relevância dentro desse ambiente, então faço muito trabalho voluntário. Eu sou mentor voluntário de Inovativa Brasil, da Associação Brasileira de Startups, do Founder Institute, o Junior Achievement aqui, eu apoio eles também em Porto Alegre, Plug and Play Brasil. E também foi interessante que acabei tendo... Eu acho que quando você faz alguma coisa de forma séria e coerente e correta, também tu acaba tendo algum nível de reconhecimento. Então, eu acabei ficando 5 anos seguidos, 2018, 2019, 2020, 2021, entre os 10 investidores anjos do Brasil no Startups Awards, que é um evento promovido pela Bay Startups. Inclusive, fiquei entre top 3 finalistas no ano de 2021, e ontem foi anunciado também, eu estou entre os 3 investidores anjos do Brasil, também 2 anos seguidos, e sou investidor desses veículos, e não se dando por satisfeito, a gente... Desculpa esses slides em inglês, mas eu fiz essa apresentação aqui porque a gente está indo para o Web Summit agora, no domingo, eu estou indo para Portugal para apresentar esse projeto. Eu pensei o seguinte, se no Inovativo Brasil nós temos mais de 1.000 mentores voluntários, né? Mais de 1.000 pessoas trabalhando voluntariamente para ajudar esse ecossistema a se desenvolver. No Inovativo, vocês têm ideia, os mentores têm rede de inovação aberta de grandes empresas, profissionais que atuam em áreas específicas como recursos humanos, área financeira, como área tributária, como área de growth, área de marketing. Então, eu sou mentor lá que falo sobre investimento anjo, falo sobre go-to-marketing, falo como validação de MVP. Então, é muita gente trabalhando de forma voluntária, ajudando os empreendedores. E eu me dei conta do seguinte, falei, se nós somos mais de 1.000 mentores voluntários no Inovativa, e a gente trabalha 2 ciclos por semestre, por que de repente a gente não cria um movimento também trazendo essas pessoas e outras pessoas também para ter um movimento trabalhando 365 dias por ano? E assim nasceu o Angel Investor Club. Nós somos um hub de experts do ecossistema de inovação, né? Na verdade, é um clube de networking, o Angel, e lá, então, a gente tem líderes de comunidades de startups, a gente tem rede de inovação aberta de grandes empresas, nós temos investidores anjos, nós temos aceleradoras, nós temos Venture Capital, para vocês terem ideia, nos investidores do Snapchat, lá no início da jornada deles, participa do grupo com a gente, e é legal também que a gente tem membro em vários países. Então, é bacana que é muita gente voluntária ajudando o ecossistema, e, de certa forma, quando a gente ajuda voluntariamente, a gente acaba tendo a oportunidade de conhecer oportunidades boas. A SweetShare foi participando voluntariamente de uma banca num sábado, num domingo, dentro de um shopping, que eu conheci os meninos. A Pipe Run, que eu falei para vocês, ali que eu mostrei uma foto lá, que eu estava num barco com eles, na nossa comemoração de final de ano, eu conheci eles apoiando o Sebrae, quando estava selecionando as startups para entrar nos programas do Sebrae. A Mais Retorno, eu conheci eles porque o Danilo tinha vendido uma empresa e entrou comigo dentro da Anjos do Brasil. Então, vocês percebam que como o que a gente acaba fazendo de forma voluntária também acaba tendo reflexo, gerando valor também para a gente fora desse ambiente de voluntariado. Então, o que eu deixo aí por mensagem para vocês, que é o slogan do Angel, né? Investimos em pessoas, transformamos vidas, realizamos sonhos. Esse é o slogan da Angel. Sempre que vocês tiverem a oportunidade de apoiar alguém, suportar alguém, a gente costuma dizer, a Clarice Lispector fala que sozinho você vai rápido, junto você vai longe, né? Então, é exatamente isso. O espírito de comunidade, por isso que quando me convidaram era para eu estar presencial com vocês. Aí eu só não fui presencial porque, enfim, eu tenho que ficar um pouco em casa também. Semana passada eu estava no Mercopara, tendo que viajar para a Europa agora no domingo. E eu teria, para ir, como é muito distante daqui, eu teria que ficar quase 2 dias para ir, 2 dias para voltar, e de repente eu não tivesse condições de conciliar com o meu voo que vai para a Europa. Mas tudo gira em torno de pessoas. Então, se conectem com pessoas, façam um networking. Você nunca sabe, uma pessoa que você está ajudando aqui hoje pode passar algum tempo, essa pessoa pode suportar lá no futuro também. E deixo isso como mensagem para vocês. Tanto que uma das características que a gente tem lá no Angel Investor Club é
cooperação, colaboração e não competição, né? Porque um pouco até que eu mostrei da minha história para vocês, eu consegui fazer alianças, inclusive com concorrentes. Até hoje, a Rent Cars, a gente tem uma parceria e alugando carro em 162 países. Então, percebam que quanto é transformador e quanto é bacana a gente poder não só se beneficiar das conexões, mas também gerar oportunidade para as outras pessoas. Dito isso, tem aqui meus dados de contato. Se alguém quiser conectar lá pelo LinkedIn, me chama. Se alguém quiser mandar uma mensagem também. E vou deixar esse espaço aberto aqui para vocês interagir um pouco, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Eu acho bacana também, porque ele não fica um monólogo. E espero que tenham gostado. Alguém tem pergunta? Eu não estou nem presencial, não precisa nem ter vergonha. Alô, alô, me escutando? Estou ouvindo agora. Show, prazer. Anderson, muito sensacional, não conhecia a sua história e estava até adicionando aqui seu contato para fazer um match, pelo menos, no LinkedIn. Mas você me chamou a atenção numa frase que eu não tinha escutado e, às vezes, até um receio para a gente, de fazer aliança com os nossos concorrentes, né? E como que você acha que a gente pode chegar em algum concorrente que você consegue enxergar como um parceiro que você vai conseguir construir algo juntos, né? Como que foi esse grande desafio de você chegar com o seu concorrente e construir algo juntos, deixar de ser um concorrente e tornar-se um aliado? Beleza. Vou te contar uma história legal também, porque eu tive um aprendizado muito bacana e gosto muito de um case que o Andreas foi o cara que criou o Play Kids, Delivery Center, enfim, ele teve vínculo lá com a Movile. E o Andreas tinha uma empresa no passado, quem está falando lá de acho que 99, 2000, e ele tinha uma empresa que já faturava, tinha um faturamento consistente. Essa empresa faturava em torno de, lá sei eu, se eu não me engano, vamos citar, por exemplo, como se fosse R$1 milhão por ano, tá? E ele queria buscar o apoio de um fundo de investimento. Esse fundo de investimento disse para ele o seguinte: pô, achei muito legal o teu negócio, acho ele bacana, mas ele está muito pequeno ainda para eu aportar nele. Mas quando tu tiver o dobro de tamanho, quando tu for, por exemplo, 2 milhões de faturamento por ano, tu vem aqui e me procura. O Andreas foi para casa, ficou refletindo ali umas 2 semanas e eu acredito que ele deve ter chegado à conclusão que ele demoraria tipo 1 ano e meio, 2 anos, ou até mais, para chegar no tamanho que a empresa queria para investir. E o que ele fez? Ele foi lá e procurou o principal concorrente dele, um dos concorrentes dele, e mostrou o seguinte: olha, eu tenho a seguinte oportunidade, a minha empresa fatura, por exemplo, 1 milhão, e a tua empresa fatura R$1 milhão. Se a gente se unir, eu consigo um investimento que vai levar a nossa empresa a valer 100, 200 milhões de reais, que esse valuation, o que ela vai valer, todo o tempo que a gente encurtar, vale a pena a gente se juntar para fazer o negócio. E ele foi lá e falou com o fundo, e o fundo investiu. E o que eu estou querendo te dizer com isso? Investiu e deu super certo o projeto. Se tu cria relações ganha-ganha com teus parceiros, que as duas partes ganhem junto, a relação se fortalece. Porque imagina o seguinte, ainda mais falando no universo da startup, tá? Se tu tem uma empresa que fatura R$100 mil recorrente mês, essa empresa vai ter um valuation vai ter um valuation, por exemplo, de 10 milhões de reais. E tu tem um outro concorrente teu que fatura R$100 mil recorrente mês, com o mesmo valuation. Se você juntar as duas empresas, automaticamente o valuation do negócio vai para 20 milhões de reais. E o que acontece? Toda a curva de aprendizagem, toda a curva de crescimento, tudo que tu conseguirá acelerar de crescimento, tu vai dividir por 2 também. Então, a ideia é sempre o seguinte: se tu cria relações de ganha-ganha para ambas as partes, as relações se sustentam no longo prazo. Por isso que uma das coisas que eu sempre fiz e sempre gosto de fazer, eu sempre gosto de criar parceria ganha-ganha. Quando a gente cria parceria ganha-ganha, a corda não arrebenta nunca.
Mas quando a gente cria parcerias que são desequilibradas, vai ter uma parte puxando mais para um lado, essa relação não dura no longo prazo. Então, tu ganha dinheiro só no curto prazo, para de repente fazer um negócio bom, mas se tu não gera valor, no longo prazo tu não tem esse benefício. Então, tentando ser bem objetivo, é importante que as partes percebam que existe ganho e benefício nessa união ou nessa aliança, de forma... Por que eu e meu concorrente... isso eu não contei para vocês. Por que eu e o Francisco viramos parceiros lá em 2010? Porque as locadoras estavam dando uma comissão para ele, uma comissão para mim, e uma tarifa para ele e uma tarifa diferente para mim. Na verdade, as locadoras estavam fazendo que a gente competisse entre nós. No momento que a gente fala para as locadoras, a mesma tarifa que é para o Anderson, a mesma tarifa da Ponto Tour vai ser a mesma tarifa da Rentecars, e a mesma comissão da Ponto Tour vai ser a mesma comissão da Rentecars, vocês têm que entender que tu está criando uma relação ganha-ganha. E a gente não tinha mais que concorrer entre nós. Então, assim, a gente fechou a primeira parceria. Então, tudo se resume em criar relações que sejam de ganha-ganha para ambos os lados. Assim, tu cria parceria forte. Pessoal, mais alguma dúvida? Olá, boa tarde. Primeiro, tarde. parabéns pela sua trajetória. E você colocou seu LinkedIn, então eu fui dar uma olhada, digamos assim. E uma parte do seu LinkedIn que chamou a minha atenção é que tem uma aba de voluntariado, onde tem cargos como diretor de marketing, advisory, etc. Eu queria saber como que a experiência como voluntário agregou na sua jornada. Muito legal, muito legal. Na verdade, se não fosse o trabalho voluntário que eu fiz, eu jamais teria acesso às startups que eu acabei fazendo as escolhas certas, né? Então, isso é algo interessante para vocês. Foi através do voluntariado que eu me conectei com as pessoas certas, que eu encontrei as melhores oportunidades de startups. E tem outra coisa também, né? A gente gera muita oportunidade para o empreendedor. A gente tem um potencial gigante de gerar uma transformação muito grande para o empreendedor. Então, eu acho que o voluntariado acaba sendo... uma das formas de eu conseguir construir o Angel Investor Club, em um ano a gente ter 5.300 seguidores no LinkedIn, 280 pessoas em 10 países, eu fiz isso em apenas um ano. E só fiz isso porque eu não fiz isso sozinho, eu fiz com todos os meus parceiros que eu conheci ao longo do projeto, entendeu? Então, tem muitos benefícios do voluntariado. É lógico que tu tem que cuidar para não atrapalhar a tua vida pessoal, a tua vida profissional, enfim, né? Tu tem que criar uma forma de dosar e de medir. Mas o voluntariado gera oportunidade de negócios, gera... Eu dando mentoria de forma voluntária, encontrei uma pessoa que, um tempo depois, virou meu sócio. Eu dando mentoria de forma voluntária, encontrei uma empresa que eu consegui conectar uma startup que eu investi, que foi lá e vendeu os serviços, entendeu? Enfim, sempre a gente cria uma relação ganha-ganha, não tem uma receita pronta para isso, cara. Mas tem bastante sentido e tem bastante valor. Mais alguma dúvida? Não? Pois então, Anderson, ninguém aqui tem mais dúvidas, pelo visto. Quer falar mais alguma coisa? Considerações finais para poder encerrar o evento? Tá me ouvindo, Anderson? Eu estou te ouvindo. Pelo visto aqui, ninguém tem mais dúvidas. Quer dar as considerações finais para poder encerrar? Não, na verdade, é só agradecer a oportunidade. Eu acho sempre bacana quando a gente pode compartilhar um pouco de erros e acertos. Eu acho que a gente está sempre inspirando, né? Eu costumo dizer também que não existe investidor sem existir empreendedor, então o empreendedor sempre tem que vir antes. Por isso que sempre que me convidam aí para participar de algum evento, eu me dou, porque eu acredito também muito na capacidade que o empreendedorismo tem de gerar emprego e renda e transformar esse país, né? A capacidade que vocês têm de mudar, de fato, esse país pelo empreendedorismo. Porque vocês imaginem que no mundo hoje existe em torno de US$ 1 trilhão para ser investido em inovação, e o Brasil perdeu toda a curva de oportunidade de ser um país centralizado.
E no momento que a gente perde a oportunidade de ser um país digitalizado, e a gente vê todos esses recursos disponíveis, eu acredito muito na capacidade que o empreendedorismo tem de transformar, porque o futuro é digital, o futuro é tecnológico, né? O futuro, eu costumo dizer que a gente vive exatamente hoje a intersecção do analógico com o digital. Então, se a gente não aproveitar essa oportunidade para ajudar as pessoas a empreender, a tirar ideias do papel, eu não sei que outra oportunidade excelente a gente vai ter nos próximos 10, 15, 20 ou 30 anos. E, enfim, dou os parabéns para vocês, obrigado pela oportunidade e siga os seus sonhos. Eu acho que isso é o mais importante. O mais importante é perseguir sempre o que vocês querem. Nós agradecemos, viu? Muito obrigado por ter aceitado. E está finalizado agora a palestra. Obrigado. Tá ótimo, querido. Abraço, tudo de bom.